Cita alguns exemplos da sua função, do seu trabalho em si como encarregado. Na verdade, o encarregado ele é o responsável por todo o tratamento de dados pessoais. Então, tudo que a empresa for fazer que lida com dados pessoais, o encarregado ele precisa ter ciência para saber exatamente se aquele compartilhamento ou se aquele tratamento ele não está de acordo com a lei. Ou, por exemplo, eventualmente a empresa coleta uns dados pessoais para determinada finalidade e ela decide utilizar depois esses dados com uma finalidade distinta. Isso já vai contra a lei. Então, o encarregado de dados ele precisa ter ciência, porque ele precisa mudar toda a política interna da empresa com relação aos dados pessoais. Então, na verdade, né, o encarregado ele tem que ser a pessoa que ela tem as informações, que ela conhece a lei em si, para conseguir fazer toda essa gestão da estruturação dos dados. Sim, né? Esse encarregado de dados ele tem que ter poder de decisão dentro da empresa. Então imagina a situação, a gente não pode confundir a questão, colocar um sócio, por exemplo, como encarregado de dados, por questões de conflito de interesse. Entendi. Então as empresas, eventualmente, as empresas que realmente precisarem de nomear o encarregado de dados, eles precisam ter esse cuidado da pessoa que eles vão nomear. E a gente tem que pensar também que a questão da LGPD, ela não envolve somente conhecimentos jurídicos, conhecimentos tecnológicos. Ela envolve uma multidisciplinariedade. E o que eu falo que é mais importante é que as empresas elas tenham consciência da questão da importância de compliance e governança corporativa, que é o ponto-chave para que as empresas consigam exatamente implementar e ter sucesso com relação ao LGPD. Porque não adianta a gente simplesmente fazer uma implementação se a gente não consegue ter uma fiscalização. Isso daí dentro da questão de gestão de projetos aí que vocês são especialistas no assunto, vocês sabem muito bem que a partir do momento que você implementa um projeto e você não dá continuidade e a fiscalização para verificar se aquilo realmente está correto, você sabe que aquilo vai para água abaixo. E a LGPD é basicamente isso. Dentro dessa função do encarregado, o meu cliente, né? Eu sou a empresa, o meu cliente, ele liga para mim e precisa falar com alguém responsável sobre LGPD. Ele fala com esse encarregado? Fala com o encarregado. Inclusive, as empresas elas precisam deixar público o contato desse funcionário, desse encarregado de dados, um e-mail. Por exemplo, se a empresa tem um site, ela precisa deixar ali um campo, o encarregado de dados é fulano de tal, o telefone dele é esse e o e-mail de contato é X.